No silêncio do deserto de Canaã nasceu uma história que atravessaria gerações. Um jovem chamado José, filho de Jacó, era diferente. Seu pai o amava mais do que a todos os outros, e isso acendia uma chama de inveja no coração de seus irmãos. José tinha sonhos que pareciam revelar o futuro. Ele via feixes de trigo se curvando diante do seu. Via o sol, a lua e as estrelas se inclinando para ele. Esses sonhos foram a gota d'água. Um dia, movidos pelo ódio, seus irmãos o jogaram em uma cova escura e decidiram vendê-lo como escravo para mercadores que passavam pelo caminho. José foi levado para uma terra estranha, o Egito. Ali, foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Longe de casa, sem família, sem amigos. José poderia ter desistido, mas ele permaneceu fiel a Deus. E Deus estava com ele. Tudo que José tocava prosperava. Logo, Potifar confiou nele e o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas a provação não havia terminado. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. E José, em obediência a Deus, fugiu. Mesmo inocente, foi acusado de traição e lançado em uma prisão escura. Imagine José, sozinho, naquela cela fria. Parecia que todos os seus sonhos tinham acabado. Mas ali, no fundo da prisão, Deus continuava escrevendo sua história. Naquele lugar, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos misteriosos. José, cheio de sabedoria divina, os interpretou. As coisas aconteceram exatamente como ele havia dito. Mas mesmo depois desse ato de fidelidade, José permaneceu esquecido por 2 longos anos. Então, numa noite, o faraó teve sonhos estranhos que ninguém conseguia explicar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias destruídas por 7 espigas secas. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José. Ele foi chamado às pressas para comparecer diante do homem mais poderoso do Egito. José, com humildade, disse: "Não sou eu quem interpreta os sonhos, mas Deus." Ele explicou que os sonhos eram um aviso. 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado, o faraó não apenas acreditou nele, mas o colocou como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso de toda a nação. Durante os anos de fartura, José encheu os celeiros de grãos, e quando a fome chegou, as pessoas de todas as terras vinham ao Egito para comprar alimento. Entre elas, vieram os irmãos de José. Eles se ajoelharam diante dele, sem saber quem era aquele governador. José os reconheceu. Ele poderia ter se vingado, poderia ter retribuído o mal que sofreu, mas o tempo e a fé haviam moldado seu coração. Com lágrimas nos olhos, José se revelou: "Eu sou José, vosso irmão! Não tenham medo. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas." E assim, a família foi restaurada. E o povo de Deus foi preservado. José, que saiu da cova e passou pela prisão, agora estava no palácio, cumprindo os sonhos que Deus havia lhe dado. Essa história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua no controle. Ele transforma dor em propósito e sofrimento em salvação. Se você está enfrentando dias difíceis, lembre-se de José. O mesmo Deus que estava com ele está com você hoje. No silêncio do deserto de Canaã nasceu uma história que atravessaria gerações. Um jovem chamado José, filho de Jacó, era diferente. Seu pai o amava mais do que a todos os outros, e isso acendia uma chama de inveja no coração de seus irmãos. José tinha sonhos que pareciam revelar o futuro. Ele via feixes de trigo se curvando diante do seu. Via o sol, a lua e as estrelas se inclinando para ele. Esses sonhos foram a gota d'água. Um dia, movidos pelo ódio, seus irmãos o jogaram em uma cova escura e decidiram vendê-lo como escravo para mercadores que passavam pelo caminho. José foi levado para uma terra estranha, o Egito. Ali, foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Longe de casa, sem família, sem amigos, José poderia ter
desistido, mas ele permaneceu fiel a Deus. E Deus estava com ele. Tudo que José tocava prosperava. Logo, Potifar confiou nele e o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas a provação não havia terminado. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo e José, em obediência a Deus, fugiu. Mesmo inocente, foi acusado de traição e lançado em uma prisão escura. Imagine José, sozinho naquela cela fria. Parecia que todos os seus sonhos tinham acabado. Mas ali, no fundo da prisão, Deus continuava escrevendo sua história. Naquele lugar, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro, que tiveram sonhos misteriosos. José, cheio de sabedoria divina, os interpretou. As coisas aconteceram exatamente como ele havia dito. Mas mesmo depois desse ato de fidelidade, José permaneceu esquecido por 2 longos anos. Então, numa noite, o faraó teve sonhos estranhos que ninguém conseguia explicar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias destruídas por 7 espigas secas. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José. Ele foi chamado às pressas para comparecer diante do homem mais poderoso do Egito. José, com humildade, disse: "Não sou eu quem interpreta os sonhos, mas Deus." Ele explicou que os sonhos eram um aviso. 7 anos de fartura viriam, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Impressionado, o faraó não apenas acreditou nele, mas o colocou como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso de toda a nação. Durante os anos de fartura, José encheu os celeiros de grãos, e quando a fome chegou, as pessoas de todas as terras vinham ao Egito para comprar alimento. Entre elas, vieram os irmãos de José. Eles se ajoelharam diante dele, sem saber quem era aquele governador. José os reconheceu. Ele poderia ter se vingado. Poderia ter retribuído o mal que sofreu. Mas o tempo e a fé haviam moldado seu coração. Com lágrimas nos olhos, José se revelou. "Eu sou José, vosso irmão! Não tenham medo! Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas." E assim, a família foi restaurada, e o povo de Deus foi preservado. José, que saiu da cova e passou pela prisão, agora estava no palácio, cumprindo os sonhos que Deus havia lhe dado. Essa história é um lembrete poderoso de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua no controle. Ele transforma dor em propósito e sofrimento em salvação. Se você está enfrentando dias difíceis, lembre-se de José. O mesmo Deus que estava com ele está com você hoje.